A incrível jornada de José Salvador Alvarenga, 438 dias à deriva no Oceano Pacífico. Imagine flutuar sobre o imenso azul do Pacífico, sem terra à vista, sobreviver a 14 meses de tempestades, fome e desolação. Este não é um mito, é a realidade de José Salvador Alvarenga, o homem que voltou do mar. O início da jornada. Em 17 de novembro de 2012, José Salvador Alvarenga, um pescador de El Salvador de cerca de 36 anos, partiu em um pequeno barco de pesca artesanal junto com um companheiro para trabalhar no mar em direção ao México. Seu objetivo: passagem tranquila, poucos dias de navegação até voltar com o barco carregado. Mas a natureza tinha outros planos. A tempestade que mudou tudo. Uma tempestade atingiu o barco, danificando motores e equipamentos de navegação. A embarcação começou a derivar sem rumo ao desconhecido. Antes que pudessem reagir, José e seu parceiro foram lançados na deriva no vasto oceano. Isolados no oceano. Sem comunicação. Sem nenhum contato externo, eles não tinham como chamar socorro. Tudo o que restava era enfrentar a imensidão azul e seus limites humanos. Primeiras semanas. As primeiras semanas foram de medo e incerteza. Tiveram sorte. Conseguiram pescar alguns peixes, coletar água da chuva e sobreviver. Prisão líquida. Mas o mundo deles já não era mais casa, tinha virado prisão líquida. Técnicas de sobrevivência. José compartilhou com a imprensa e autores detalhes impressionantes. Pegava golfinhos, tubarões, tartarugas e aves com as próprias mãos. Coletava a água da chuva com baldes improvisados. Usou até sangue de tartaruga como fonte de hidratação inicial. Durante o percurso, seu companheiro morreu e José o manteve consigo, pois prometera não consumi-lo. Desafios diários. Sol escaldante. A luta diária era contra o sol escaldante que castigava sua pele e aumentava a desidratação. Tubarões. Os tubarões rondando o barco representavam perigo constante, mas também se tornaram fonte de alimento. Sede. Uma sede quase insuportável que só era aliviada pela água da chuva coletada em recipientes improvisados. Passagem do tempo. Meses se passaram, as provisões se esgotaram. José emagreceu drasticamente, mas ele persistiu contando os ciclos da lua para acompanhar o tempo. Cada fase lunar trazia esperança. Cada tempestade testava os seus limites. Honra em meio ao desespero. E a promessa de não comer o companheiro falecido falava de honra. A presença constante de tubarões, a nostalgia de casa e o isolamento inundavam sua mente. Ainda assim, ele manteve a fé viva sem perder a sanidade. O resgate. 30 de janeiro de 2014. Cerca de 438 dias depois, José alcançou o atol de Ebon nas Ilhas Marshall. Primeiro contato. Exausto e nu, ele saiu do barco para pedir ajuda, falando espanhol aos atolanos. Hospital em Mayuro. Estava tão fraco, mas determinado. Foi resgatado, levado ao hospital em Mayuro. Retorno. Após estabilização, retornou a El Salvador em fevereiro. O atol de Ebon. O atol de Ebon, nas Ilhas Marshall, foi o local onde José finalmente encontrou salvação após 438 dias à deriva no oceano. Este pequeno conjunto de ilhas no meio do Pacífico representou o fim de sua incrível jornada de sobrevivência. Reação mundial. O mundo reagiu com incredulidade. Especialistas questionaram se alguém poderia sobreviver tanto tempo sem sofrer escorbuto, mas estudos mostraram que a dieta de carne crua e sangue de tartaruga pode suprir vitamina C suficiente. Acusações e defesa. O Zé foi acusado pelos familiares de seu companheiro falecido de terem comido o corpo. Mas José sempre negou e afirmou ter feito um juramento. Apesar das acusações graves, José manteve sua versão dos fatos, afirmando que respeitou o corpo de seu companheiro conforme havia prometido, mesmo nas condições mais extremas de sobrevivência. Documentação da história. Livro 438 Days. A história virou livro, documentando cada detalhe da incrível jornada de sobrevivência. Documentário. Entrevistas em documentário comprovam cada detalhe relatado por José. Resiliência extrema. A história de José é sobre resiliência extrema. Ele viveu mais de um ano sem contato humano, sem abrigo, com recursos quase inexistentes. Criatividade para sobreviver. Captura de animais. Desenvolveu técnicas para capturar golfinhos, tubarões, tartarugas e aves marinhas com as próprias mãos. Coleta de água. Criou sistemas para coletar e armazenar água da chuva, essencial para sua sobrevivência. Adaptação. Se adaptou de modo a manter a vida, mesmo nas condições mais adversas.
O peso de uma promessa. Honra carregada no peso de uma promessa manteve seu juramento em meio ao desespero. Mesmo enfrentando a fome extrema, José manteve sua palavra de não consumir o corpo do companheiro falecido, demonstrando um código de honra inabalável nas circunstâncias mais difíceis. Lições de superação. Onde tudo parece impossível, encontra-se nossa maior chance de superação. Sobreviver não é apenas resistir, é se reinventar mesmo com o último fôlego. A rota da sobrevivência. A incrível jornada de José o levou a percorrer milhares de quilômetros pelo Oceano Pacífico, desde a costa do México até as Ilhas Marshall, uma das maiores distâncias já registradas em um caso de sobrevivência no mar. O retorno à vida normal. Após seu resgate e retorno a El Salvador, José enfrentou o desafio de readaptação à vida normal. Seu corpo estava debilitado, mas sua mente permanecia forte após a extraordinária provação. O reencontro com familiares e amigos marcou o início de uma nova fase em sua vida, carregando consigo as lições aprendidas durante os 438 dias à deriva. A mensagem final. A história de José Salvador Alvarenga. Uma jornada de 438 dias que nos ensina sobre os limites da resistência humana, a força da determinação e o poder da esperança mesmo nas situações mais desesperadoras.